Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo de Café inédito. E o Papo de Café segue fazendo seu tour pelo universo dos vinhos. Nós estamos hoje em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, na Gran Legado. E aqui ao meu lado está o Christian Bernard, que é enólogo da Gran Legado, e a Melisa Somense, que é do marketing. Isso aí. E o nosso intruso, o Lucas, né, que hoje sai do Minuto Keeper mais Demarco para fazer uma participação especial, porque ele é o representante da Gran Legado em Santa Cruz do Sul. E meus colegas, Wagner e Fabrício. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, boa noite. Eu vou começar a falar com o Christian. Ok. Quero saber um pouquinho da história da Gran Legado, porque também temos aqui a Maison Forestier. Então, para te fazer essa diferenciação para quem está nos assistindo. Na verdade, a Gran Legado e Forestier é a mesma empresa, né? A vinícola, o nome da empresa, do produtor propriamente, é Maison Forestier Vinhos e Espumantes. Uma empresa de uma história relativamente antiga e muito bonita na vitivinicultura brasileira, por ter trazido para essa região, colaborado muito para o desenvolvimento da vitivinicultura brasileira em função de ter sua origem numa multinacional, uma empresa que veio com uma estrutura, com tecnologia, com conhecimento, um know-how de produção de vinhos por todo o mundo, e era de origem francesa, logo após passou por um grupo canadense, até chegar aqui no Brasil. Então ela trouxe muito conhecimento que colaborou muito para o desenvolvimento da vitivinicultura brasileira, sobretudo aí nos anos 70 e 80. Depois disso a empresa passou por uma série de reestruturações até ser comprada por uma empresa, por um capital brasileiro, que são os mesmos proprietários também da marca Suvalan e da Gran Legado, que são empresas produtoras originalmente de suco de frutas, principalmente suco de uva. Então caiu na mão de um grupo brasileiro que deu sequência a esse know-how, esse conhecimento, esse desenvolvimento que existia de uma empresa originalmente multinacional. Então hoje a gente está no mercado justamente com essas duas marcas, Gran Legado e Forestier, enquanto produção de vinhos e espumantes. Esse é um pouco do panorama para identificar. Quando se enxergar Gran Legado, atrás vai ter lá Forestier também, e vice-versa. E vocês têm uma gama imensa de produtos, né? Que você está falando, sucos de uva, também tem os vinhos, as espumantes, né? Sim, daí sem dúvida. E se juntar com a Suvalan, que daí é uma empresa exclusivamente produtora de suco de frutas, daí você cria um mix aí de produtos bastante grande, que vai atender desde o público A até o público F, que seja, pensando não em questão econômica, mas em opções de consumo, em ideias, em conceito do que busca, desde a criança de 1 ano de idade até o idoso de 80, 90 anos. Todo mundo pode usufruir dos produtos da Forestier, Gran Legado e Suvalan. Os caras fazem até o suco de tomate, fica bom? Sim, sim. E quais uvas que se trabalha nos vinhos hoje aqui? Quais uvas? Na verdade, a produção de vinhos ela é muito ampla, ela se diferencia muito porque você tem vários perfis de produtos, né? Então, para cada produto você acaba elegendo algumas variedades, e não só variedades, mas também algumas micro-regiões de produção, algumas técnicas de produção distintas. Mas o que se destaca a nível de volumes são as uvas Chardonnay, Riesling, visto que nós produzimos muito mais espumantes do que vinhos, e são duas uvas muito adequadas na produção de espumantes. Sim. Logo depois, Pinot Noir, Viognier, o próprio Prosecco, e depois entram outras uvas como Pinotage, Merlot, Cabernet Sauvignon, em volumes um pouco menores, mas igualmente de qualidade na composição do mix. Nós temos aqui um exemplar aqui de um espumante que é um dos mais premiados aqui, né? O rei dos espumantes, digamos aqui, brasileiro, e aqui do sul do país especificamente. E aí a gente tem aqui um determinado método, né, para o feitio desse espumante. Eu gostaria que tu nos explicasse a diferenciação dos métodos, porque quem está em casa não conhece. Eu não vou nem me arriscar a dizer o nome, porque eu sou o Champenois e o Charmat. Esse fala de novo, faz o biquinho. Que bonito! Champenois e o método Charmat. Mas aí quem pode explicar? Complica, né? A dificuldade é que a gente está numa terra de origem italiana, de gringo italiano e tal. Santa Cruz tem muito mais, talvez, alemão, mas também tem bastante italiano aí na composição. Tem muito chinês agora por lá também. E no negócio do vinho, acabou que a França
em determinada época teve um protagonismo na difusão do vinho pelo mundo muito grande. Então, muitas coisas do que a gente tem hoje aqui na região, apesar de ser de origem italiana, são culturas, são conhecimentos de origem francesa. O próprio espumante, ele tem sua origem no champanhe. O champanhe foi um espumante que foi a origem de tudo, do vinho com bolinhas, surgiu no champanhe, né? Foi descoberto lá no final dos anos de 1800 e qualquer coisa. Foi se desenvolvendo devagarinho, 1780 e pouco foi descoberto. No início, claro que foi muito difícil, lá na região de Champagne, foi crescendo até chegar nos outros espumantes que tem pelo mundo, como cava, sec e o próprio espumante traduzido na língua que for. Então você tem os métodos de elaboração se originaram na França e surgem esses nomes. Champenois é o método tradicional, como foi descoberto lá na região de Champagne. O Champenois, Champagne, tem alguma raiz na etimologia aí da palavra aí que se confunde, fica mais fácil de lembrar quando pensa em champanhe, uma coisa tradicional, antiga, velha, a origem do negócio, de grande qualidade, daí se origina o champenois. É quando a fermentação, a transformação do vinho em espumante acontece dentro da própria garrafa. Então, todo vinho é feito em tese do mesmo jeito. Você tem o suco de uva sofre ação de leveduras, que são micro-organismos, que vão pegar a molécula de açúcar, que está presente no suco, e vão transformá-la em álcool e gás carbônico. Isso é como se faz qualquer vinho em qualquer parte do mundo. O espumante é quando este gás produzido pela levedura, que é o gás carbônico, junto com o álcool, ele não é liberado, ele não sai do produto, ele fica preso. Então, para isso, você tem que estar dentro de um ambiente fechado, que pode ser a própria garrafa. Então, fermenta dentro da garrafa, produz gás, a tampinha está fechada, o gás não vai sair, fica efervescente, fica borbulhante, cria pressão ali dentro. Daí vai surgir outros nomes franceses, tipo perlage, que é aquela bolinha que fica saindo devagarinho do copo e tal, é o perlage. E assim acontece o champenois. Fermenta na garrafa, produz pressão dentro da garrafa. Daí existe depois algumas outras particularidades. E o charmat, daí um método muito mais jovem na sua descoberta, aí pelos anos 1930, 1940, que foi desenvolvido com mais tecnologia, digamos. Essa fermentação acontece dentro de um tanque grande de aço inox, um tanque resistente à pressão. Fermenta ali dentro, produz pressão e depois, já com o gás carbônico de uma fermentação, ele vai para a garrafa. Então, ele surge o espumante na garrafa e o outro surge no tanque e depois vai para a garrafa. A grosso modo, essas são as duas grandes diferenças do método. Legal explicado. Né? Na sua passagem aqui por Bento, né, a gente está tendo uma aula, né? Sim. Perfeito, né? Muito bem. Muito interessante o teu comentário, assim, a história, que legal. A gente vinha falando, né, que vinho, champanhe, espumante, né, a produção toda é uma história, né? Tem tudo, né, desde a colheita da uva, desde a produção, então todos esses produtos têm uma baita história. Uma obra de arte, na verdade. E é uma obra de arte, né? Eu acho que só simplesmente analisar que o vinho ele surge ali no início da humanidade, do homem enquanto organização social. Sim, sim. E ele sempre fez parte, todas as grandes conquistas que os diferentes povos que dominaram a terra em diferentes épocas iam fazendo. Videira. O vinho era muito, a própria videira era muito um símbolo de conquista, né? O romano conquistou um novo território, planta uma parreira, faz um vinho como símbolo de um vinho produzido numa nova terra conquistada. O Alexandre Garcia, inclusive, disse no programa da semana passada que o Jesus Cristo foi o primeiro enólogo da história. Ser, Isso aí. Ele nem precisou usar uva, né? Transformou. Então o vinho ele tem esse enraizamento com o homem muito próximo, né? O Brasil talvez a sua forma como foi o processo de colonização, de imigração para essa terra, dificultou um pouco a consolidação do vinho como um produto brasileiro. Isso acabou surgindo só muito mais depois quando chegaram os italianos e os alemães, principalmente, que deram um foco para essas questões culturais, né?
Então, muda um pouco no Brasil, mas pelo mundo todo o vinho é parte de uma sociedade. E daí vai se envolver na arte, na música, nas expressões das pessoas, no comportamento. Ninguém vai receber um amigo em casa e abrir uma outra bebida que não seja vinho. O vinho faz parte desse relacionamento. Falando nisso, até eu lembrei do comentário do Carlos Cabral, que é o consultor de vinho do Pão de Açúcar, né? E aí ele falou que 51% da qualidade do vinho vem com quem tu está tomando ele. O restante, os outros 49% aí é da produção mesmo. Vou parar de tomar vinho com vocês. Não, mas o diretor está chamando. Tô ouvindo o diretor que tá, mas eu só queria falar então, uma coisa rapidinha, né? Enólogo também tem alguma dica boa pra gente tirar o porre? Porque sabe como é que é? Às vezes a gente se excede um pouco, né? Às vezes a gente se excede um pouco, né? O cara grava 5 programas aí na Serra, no mesmo dia, né? E passa por 5, né? É complicado. Acho que o vinho não causa mal à saúde, né? Ele, na verdade, ele fortalece a memória que ele deixa no teu corpo, né? Tu jamais vai esquecer do vinho por algum motivo, né? Então, ou porque foi prazeroso, ou porque deu... Então, vinho é saúde, então. Vinho é saúde, né? Vinho é saúde. Ou porque foi prazeroso, ou porque foi trágico e cômico. Só não é considerado alimento ainda, né? Vinho não é considerado alimento no Brasil. Tem um projeto para incluí-lo na sexta. Podemos falar disso no próximo bloco, já que o diretor está me deixando surdo aqui, Isso com aí. eletrônico. Isso. Tu chama o intervalo ou ele vem sozinho? Vem sozinho. Ele vem sozinho. Visite a Galeria Fará no coração da cidade, onde você encontra os melhores produtos e serviços em um só lugar. São itens diversos de vestuário, presentes, tecnologia, beleza e profissionais de segmentos variados. Galeria Fará, um lugar todo seu. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. Armações e lentes de marcas exclusivas. Armações de grau a partir de R$19,90. Óculos de sol a partir de R$79,90. E você ganha o antirreflexo ou o segundo par de lentes. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. As melhores lentes do mercado. Vem pro Mercadão dos Óculos você também. Todo cabelo precisa de nutrição. Por isso, criamos a linha Match Fonte da Nutrição. Seja qual for a espessura do seu fio, fino ou grosso, só usar o match ideal para ele. Pronto! Cabelos 2 vezes mais nutridos e 3 vezes mais macios. Deu match! Nutrição profunda e duradoura é match. E match é o Boticário. Estamos de volta com o Papo de Café aqui na Gran Legado. E essa semana nasceu muitas pessoas. Deve ter morrido algumas também. Deve ter gente sendo feita agora. Exatamente. Né? E então, a teoria da nossa consultora sexóloga, né? Isso, o cara tem uma consultoria de sexo, cara. Ela falou no programa, né, sobre isso. Ah, tá. Então, não tem nada a ver com tu isso. tem uma consultora pessoal de sexo, é isso? Não. Ela tô participa entendendo. do Papo de Café e ela falou sobre a Esclareceu. teoria dela que tem a ver com o que tu falou. E olha... Só deixa eu mandar um abraço pra Suzane. Porque obrigado. mais uma vez nós estamos aqui, na Gran Legado, conversando aí com enólogos, sommeliers. Lembra daquela questão do sommelier? Fica aí, então, aquele abraço. E fica o convite também para assistir o programa com a Suzane e o Abra Sua Mente, toda quarta-feira. Tome um vinho e abra com sua o mente. Eduardo Krajinovic. Isso aí. Então a semana é a semana dos diretores. Olha aí. Porque eles com certeza iam querer tomar uma espumante com nós, né? Sim. Então eu abro né, com Alfred Hitchcock. Que era apaixonado pelos vinhos. Inclusive ele tomava vinho na banheira, lendo o jornal. Isso é uma cena reproduzida na cinebiografia Hitchcock. Saiu Que loucura, hein? Tem alguém mais que importante filme que ele fez? Os Pássaros, Psicose. Tem Um Corpo que Cai, que é considerado o melhor filme de todos os tempos, com James Stewart.
Tu vê, né? Caia de bêbado? Tem o cara aquele que eu gosto de fazer aquela brincadeira, Vinvenders e Aprendenders. Vinvenders e Aprendenders, né? Cineasta Também alemão. o Roman Polanski, né? O Robert Redford também é o diretor, né? O Roman Polanski concorreu agora, vai concorrer, se não me engano, no Festival de Veneza com um filme sobre o caso Dreyfus, que aí é pro nosso homem do judiciário aqui. Ó, viu? Vai comprar um filme pra ti, já que tu virou colecionador agora. O judiciário tá em descrédito, então não me retrata como um homem do judiciário mais, obrigado. Tá bom, não vou Outro falar cara é o James Cameron, né? Que volta Cameron. agora como Mas não posso ouvir esse nome porque eu lembro de Titanic. produtor Ninguém aguenta mais Titanic. do Exterminador Chega. Futuro. Não, ele vai Sim. voltar com Sim. outro Exterminador Futuro agora. E Avatar também ninguém aguenta mais. Vai vir outro Avatar. Vai ter Avatar 2, 3, 4, 5, 6. É só mudar a cor dos bichinhos agora. É, e o último é o Robert De Niro. Robert É diretor De Niro. também ou não? Que vai voltar agora aos cinemas com o irlandês do Martin Scorsese. Ah, não, eu não sabia. Ele vai ser Mais irlandês. um filme de gangster. Ele é irlandês? Irlandês. Ele fez filme de gangster com o Martin Scorsese, Bons Companheiros, Cassino e Caminhos Perigosos, e agora o irlandês. E agora o? Agora o minuto que Opa, mais minuto demora. que demarca, um minuto importante do programa. Aquele Vai daí, minuto. Lucas. Fala, gurizada, boa noite, tudo bem? Então, estamos aqui continuando nosso tour por Bento, mas agora longe das vinícolas. A gente está aqui no Funda Parque participando do Congresso de Contabilidade do Rio Grande do Sul. O tema desse congresso foi disrupção. O que vem a ser a disrupção é a questão da transformação. Como fazer diferente, como surpreender o nosso cliente, seja ele na prestação de serviço, no comércio, na indústria. O que fazer para acompanhar as mudanças de tecnologia, né? Dentro da disrupção, hoje a gente está vivendo uma enxurrada de informação, cada vez mais a inteligência artificial, robotização, as mídias sociais, as informações hoje, né, não são mais como eram antigamente, né? No nosso caso, os contadores. Então, é pensar de que forma a gente pode fazer as coisas diferentes. Então, nos próximos programas a gente vai estar trazendo a cada um deles um pouquinho do que a gente pode escutar e absorver aqui e tentar de uma forma simples compartilhar com vocês para que a gente possa transformar e acompanhar essa mudança de tecnologia que vem aí. Valeu, gurizada, um abraço, boa continuação do programa. Boa. Roda a Volta aí, vinheta. Lucas. Obrigado, Lucas. Valeu, um abraço. Bom, pessoal, retomando então agora o segundo bloco do programa. Só um pouquinho, agora o Lucas está incorporando o representante da Gran Legado. Por favor. Eu gostaria de trazer um pouco aqui o assunto para a mesa, né? Como a gente está debatendo bastante o vinho e as espumantes. A questão do suco, né? Hoje nós temos na linha Gran Legado, na linha Suvalan, a questão dos sucos. Isso a gente tem percebido dentro de Santa Cruz, em algumas consultas, a importância que a Suvalan tem, que a Gran Legado tem na questão dos açúcares, essas questões hoje muito olhadas, né, pelos colégios, questão de açúcar, né? Então a gente tem tido retornos bem positivos. Queria que vocês comentassem um pouquinho Só um a parênteses, a minha respeito filha, que vai completar 5 anos, só consome suco da Gran Legado e o Suvalan. Ah, que bom. A gente vai no mercado, ela quer a caixinha pequenininha do Olha do lá, vai no Suvalan. mercado, não procura o Lucas. Deixa ela conhecer a casa do Lucas. Tá bom. Assim, nós temos na linhas de suco Suvalan. A empresa tem tradição desde 1974 na linhas de sucos, de produtos de sucos prontos, tá? Aí nós temos duas linhas, que é a linha Néctar e linha Suco. O que é o suco? O suco, ele é um produto 100% suco de fruta, tá? E o Néctar, ele é um percentual de suco, água e açúcar, né? Nós estamos focando bastante na linha 100%, tá? O que é um suco 100%? É um suco sem adição de açúcar, tá? E nós temos vários sabores, nós temos o uva, que é nosso carro-chefe, né? Nós temos vários mix, o famoso, que é o mix laranja, maçã e manga. Nós temos o abacaxi, o pêssego. Agora nós estamos com uma linha de suco verde, suco roxo. E nós vamos lançar no final do mês uma linha de suco vermelho. E são sem conservantes sem também. corantes, Né? sem conservantes. Isso aí. É um produto de excelência, né? Nós somos pioneiros, somos os primeiros a ter suco pronto, 100% na linha cartonada. E depois a gente cresceu, porque é um mix grande e as pessoas gostam bastante do nosso produto e é saúde. Sim. E as pessoas estão cada vez mais em busca disso. Isso aí, hoje. mais em busca disso. Focando. Sem adição de açúcar e sem conservantes. Isso aí,
Falando nisso agora, eu lembrei já de saúde, falou de vinho, falou de tudo mais. E eu lembrei de uma questão que estava em voga até certo tempo atrás e estava muito próximo de aprovação, já passado alguns anos. Parece que deu alguns passinhos, aí regrediu um pouco, que era o assunto sobre ser o vinho tratado como alimento também no Brasil. Que tocamos no fim do primeiro bloco, né? A gente podia incluir na minha cesta básica, inclusive tirar um pouquinho de açúcar, um pouquinho de café, um pouquinho de coisa e botar mais vinho. Para mim não tem problema, né? Mas aí eu pergunto aqui para o Christian, na condição de enólogo, sobre a questão das propriedades do vinho, para a gente estar equiparando ele a alimento, né? Se isso é coerente ou se é só uma questão mesmo para facilitar o consumo da bebida. O que ocorre, na verdade, sim, a ideia é facilitar o consumo, mas principalmente desonerar um pouco a carga tributária do vinho, né? Infelizmente você tem o vinho, ele poderia ser, não entendido talvez como um alimento propriamente, mas como um complemento alimentar, algo que faz parte de uma refeição e torna talvez a refeição mais saudável. Isso tem milhares de pesquisas já que comprovam das propriedades benéficas do vinho à saúde, principalmente consumido junto às refeições e tudo mais. Porém, hoje o que muitas vezes impede o consumidor de beber é o custo, o preço. Ele se torna muitas vezes inacessível para consumir diariamente, ter uma garrafa todos os dias em casa aberta, tomando 1 ou 2 tacinhas por dia. Esse consumo regular, às vezes ele se torna difícil por questões financeiras. E a carga tributária é algo que impacta muito no preço final da bebida. Você tem, não só para o vinho, em geral, na economia brasileira, ela incide muitos impostos, muitas taxas, mas o vinho, por ser bebida alcoólica, é particularmente sobretaxado, assim como são outras bebidas alcoólicas, né? Então a ideia seria um pouco essa, de distinguir um vinho enquanto bebida alcoólica, mas saudável e com uma tributação menor, do que se comparado, sem desprezo à bebida, que eu também gosto, mas por exemplo uma cachaça, que é simplesmente um destilado, não vai ter essas funções à saúde. Então um pouco estaria ligado a esse conceito, de tornar ele mais fácil. Vocês têm uma média, assim, talvez na pesquisa, talvez não vá saber de cor, uma média anual que o brasileiro consome em garrafas de vinho? O consumo per capita no Brasil gira em torno de 1,8, alguns dizem que já chegaria a 2 litros per capita ano, né? Ano, sim. Nossa, mas essa média aí o Alexandre carrega sozinho nas costas. Nós temos um amigo que gravou conosco semana passada, Alexandre Garcia, que deve estar nos acompanhando aí pelo Catedral TV, e ele toma numa média de 500 garrafas por ano. Então é uma garrafa ao dia. E no final de semana, uma meio-dia, uma noite. Domingo, uma meio-dia, uma noite. Isso sábado. Então uma média de 500 garrafas ano. Então quer dizer que para a região ali, aqui região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a média ele carrega sozinho. 2 litros por ano. Aproveitando essa questão, e aí o Lucas aí como na faceta de contador, né? Eu queria saber de vocês o que vai mudar com o fim da substituição tributária, né, que onerava o setor, que acabou descapitalizando muitas vinícolas. Vai ter algum impacto? E lembrando também que o governo deu abertura para a União Europeia, então aí tem essa na verdade, a substituição tributária, essa queda que teve de momento foi somente para as operações dentro do Rio Grande do Sul, que já auxilia, claro, o Rio Grande do Sul é um mercado importante para todos os produtores de vinhos. E, na verdade, o que acontece é que ela facilita a distribuição do imposto ao longo de toda a cadeia, desde sair da produção até chegar no consumidor final. Até então, com a substituição, acabava onerando por demais na origem o produtor, pagando um imposto antecipado sobre um valor estimado de venda futura. Então, todo o imposto ele acabava sendo recolhido muito antes do vinho ser consumido. Então, basicamente é essa. Você pagava hoje uma garrafa que talvez o consumidor fosse abrir daqui a 3 ou 4 ou 5 meses. Daí tu calcula o seguinte, tu antecipa todo o imposto, aí tu vai lá e coloca esse produto para distribuir. Aí tu tem um frete totalmente alto. No meio desse frete totalmente alto, tu já tem uma perda considerável de produto, porque as estradas são uma porcaria, e quando chega lá, chega uma garrafa ou 2 ou 10 trincadas. E tu já antecipou o produto dessa garrafa que vai fora. Que legal, né? É duro. É aquilo que tu vinha falando, né? Alguém sempre bota para não perder. E ainda os riscos, daqui a pouco, por uma questão ou outra, o vinho não está vendendo tão bem naquele ponto de venda, daí você faz uma promoção, reduz o preço e tal, mas todo o imposto já foi pago sobre o máximo valor possível a ser pago por aquela garrafa. Então, era justamente esses desequilíbrios que tem. E essa questão desse acordo com a União Europeia não ficou parecendo assim que o governo deu com uma mão e tirou com a outra?
A União Europeia são acordos de países, né? De nações, né? Ou no caso aí de blocos de nações, né? Então, infelizmente, talvez para o vinho brasileiro ele vai ser um pouco danoso, porque você tem uma Europa super tradicional na produção, com excedentes de produção, com custos de produção muito baixos, competindo com o Brasil, que é muito, muito pequeno no mundo do vinho. Mas faz parte de um grande acordo econômico, talvez o Brasil ganhe na venda de açúcar para lá, sei lá. Mas vou dizer para vocês, nós podemos ser pequenos, mas somos um bom pequeno. E é contraditório, né? A cultura vinícola do Brasil é tão forte, sempre em crescimento, o nosso presidente prega o nacionalismo e aí acaba fazendo um acordo. Brasil, um país de todos. País do futuro. E sem Brasil, país do futuro. Né, na fala do Christian ali, né, Christian? Quando tu ainda sai do Rio Grande do Sul, tu ainda agrega essa tributação. Sim. Questão do diferencial. Sim. Né, que é mais um tributo que tu paga ali na entrada e dali a pouco ele vai estar exposto na tua loja. Sim. Tu não vendeu naquele... Não é de imediato, né? Tu faz uma compra, principalmente para sair daqui do Sul e ir para São Paulo, por exemplo, uma compra maior, uma compra que... Né, então, tudo isso acaba encarecendo. Né? Uma das coisas que isso vai ajudar é o pequeno, né? É o micro e pequeno, de alguma forma, que isso 100% é custo dele. Né? Ele não consegue repassar, ele não consegue... Né? Ele acaba absorvendo tudo isso. E né? o governo não parcela impostos? Né? Não parcela impostos. Tem que recolher 100 mil, paga 100 mil. Não tem, vamos fazer em 90 dias, não. É só abrir mão do imposto para os grandes empresários. E agora contribuem nas campanhas eleitorais. Não é fácil. Ser brasileiro é ser um herói, né? Faz parte. O diretor está no ponto aqui dizendo normal, que né? Quando fica bom o papo, ele atrapalha um pouco. Mas vem, faz parte. O Lucas quer anunciar algum lançamento da Gran Legado que vai chegar a Santa Cruz, que está ansioso. Sim, nós temos aproveitar os à minutos disposição finais. lá todos os produtos da linha. Uma grande variedade a gente tem a pronta entrega. O que não é pronta entrega, a gente tem uma linha de comunicação e de distribuição bastante rápida, então, de forma rápida e eficiente, o produto está lá, né? A gente não tem deixado os clientes na mão. Quem precisar o contato na tela ali, em Santa Cruz e região aí. Estamos à disposição. Pessoal, antes de dar minha dica cultural, e aí eu quero convidar o pessoal para nós fazermos um brinde depois no encerramento. Eu quero agradecer o Christian e a Melissa pela presença. O Lucas não, porque o Lucas já é de casa, né? Não sei se o Christian quer acrescentar alguma coisa. Não, justamente agradecer a oportunidade, a possibilidade não só de mostrar a vinícola, os produtos, a ideia e o conceito que a gente tem enquanto produtores de vinhos, mas principalmente por poder ter mais um programa que divulga o vinho, que colabora para difundir essa cultura que eu tenho certeza que pode melhorar muito o Brasil. As pessoas que bebem vinho são mais felizes, são mais inteligentes, são mais espertas. Democratizar. E vão se socializando de uma forma melhor. Ficam muito mais harmônicos, o vinho das pessoas tranquilas. Né? Vinho é saúde. Vinha saúde é obra de arte. Isso aí. Melissa, tem alguma coisa para acrescentar? O pessoal do Video Balde te mandou um abraço, inclusive te fizeram rock. Vai tocar aqui. Te fiz um rock, Melissa. Isso aí Pessoal, então, como nós falamos do Alfred Hitchcock, eu vou indicar para o pessoal o filme Hitchcock, que é uma cinebiografia e mostra tanto a paixão dele pelo cinema, os filmes que ele fez, como também a paixão dele pelos vinhos. E agora eu convido todo mundo para fazer um brinde, vamos fazer um brinde espumante. E obrigado ao Lucas, né, premiado. Que fez a ligação aí Catedral, Gran Legado. Valeu. Papo de café. Saúde. Um brinde à saúde, ao vinho, ao espumante, à vida e ao Vale dos Vinhedos. Viu? E eu vou aproveitar para agradecer de novo ao Vanderlei. Vanderlei, obrigado. Mercadão dos Óculos. Mercadão dos Óculos lá. Estou desfilando bastante aqui em Bento. O Fernando disse que nunca viu um homem tão bonito como eu. É verdade. Depois dessa palhaçada, a gente termina o Papo de Café de hoje. Voltamos na semana que vem. Com problema de visão. Tchau, tchau. Aquele abraço. Tchau. Até breve. Música